Bom dia, pessoal. Ajeitando aqui. Muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Vou colocar já o tema da nossa live de hoje. Marcos, seja muito bem-vindo. Que é: tire a sua mente da lata do lixo. Vamos lá. O tema da nossa live de hoje, Ana, seja bem-vinda. Hello, Marcos. Sejam bem-vindos. Eds Paiva, sejam bem-vindos. E o tema da nossa live de hoje é: tire a sua mente da lata do lixo. Vamos lá, vou deixar fixado aqui o tema. Que se alguém entrar e quiser saber se o assunto interessa ou não, tá aí o tema pra gente poder conversar nessa manhã. Vou esperar um pouquinho aí o Instagram avisar o pessoal. Gente, tô de corte novo de cabelo. Aí, peraí. Deixa eu só ajeitar aqui. Então, sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos pra gente começar um bate-papo aqui. Tire a sua mente da lata do lixo é o tema da nossa live de hoje. Então, sejam bem-vindos. Esperar mais um pouquinho, quando o Instagram vai avisando aí a nossa audiência. E desde já eu te falo, se você quiser indicar esta live para alguém, eu já te agradeço de cara, né? Por isso. Então, vamos lá. E hoje é dia de live. Pessoal aqui, vou enviar para essa galera. Então, Jana. E aí, Jana? Tudo bem? Como foi de ontem para hoje? Como que você tá? Conta aqui para mim. Então, pessoal, muito importante, né? Aonde está a sua mente? Aonde a sua mente está no dia de hoje, nesses tempos aqui? Peraí, galera, que eu ainda tô acertando aqui a minha franja nova, meu cabelo novo. E a gente vai entender. Mo Marquete entrou, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos, mas eu quero começar. A Ariane entrou, Ari, seja bem-vinda aqui na nossa live. Mas o tema de hoje, onde a gente vai falar, é, Simone, é que para você tire a sua mente, Alexia, bom dia, tire a sua mente da lata do lixo. É isso mesmo, o tema de hoje é: tire a sua mente da lata do lixo. Samuel, Márcia, o pessoal aí, sejam bem-vindos. Então vamos lá, né? Para você que já tá aqui, às 9h57, Marisa, o tema é: tire a sua mente da lata do lixo. E eu quero começar fazendo umas perguntinhas aí, porque eu amo fazer perguntas, vocês sabem disso. Então vamos começar. A Estúdio Ana Félix entrou, seja bem-vinda. Onde está a sua mente? Né? E eu tenho aqui algumas coisas que eu separei para que a gente pudesse conversar hoje, né? E vai ser muito bacana. Olha, sabe uma das coisas mais importantes para a nossa vida? É exatamente a forma com que a gente pensa. Então, quando a gente, né, tá aqui no tema da live, tire a sua mente da lata do lixo. Bom dia, Juan. Bom dia, oi. Ana, seja bem-vinda, viu? Sempre aqui com a gente. Eu vejo você sempre aqui comigo. Fico muito feliz, né? Então, a gente precisa começar a parar para pensar, né? E se vocês forem tendo perguntinhas, vão colocando aí, a gente vai conversando, tá bom? É o seguinte, a nossa mente, né? A forma com que a gente pensa é uma das coisas mais importantes na nossa vida. Não tenha dúvidas que a forma com que você pensa é a forma com que tá o estado atual da sua vida agora. Aí você pode falar assim pra mim, tá, mas tá aqui, né? Tire a sua mente da lata do lixo. Quantas vezes a nossa mente tá lá só naquilo que pode dar errado e naquilo que não é bom? Então a gente vai pensar o seguinte, que eu determino se eu quero ter uma mente na lata do lixo ou
ou se eu quero ter uma mente sarada. E como, quando a gente vai falando sobre mente, sobre pensamento, sobre que mente o meu corpo carrega, a gente já vai entendendo que, tá, a minha mente, ela é muito poderosa. A minha mente é extremamente poderosa. Então, onde ela vai, o meu corpo vai atrás. Da forma que ela pensa, molda o formato do meu corpo. E quando a gente fala isso, Vivi, seja bem-vinda, Tabata, bem-vinda. Então, hoje o tema da nossa live é tire a sua mente da lata do lixo. Vamos colocar, né, num lugar de excelência aí da nossa vida, num lugar importante da nossa vida, nossa mente. Então, você já parou para pensar sobre as coisas que você sabe, que você nem sabe de onde que elas vêm? Coisas que elas surgem da sua mente do nada, fala, nossa, eu tô me sentindo hoje tão feia, ou tão feio, ou uma pessoa, hoje eu tô me sentindo, nossa, eu tô me sentindo tão empoderada, ou eu tô me sentindo, todo dia eu sinto uma dor, uma coisa meio esquisita, todo dia eu não me sinto bem. Tudo isso faz parte de um padrão de forma que a gente pensa, certo? Mas, a gente vai falar de coisas muito básicas da nossa história, coisas muito básicas que elas vão moldando que tipo de mente a gente vai tendo nessa vida aqui. E eu quero perguntar aqui pra vocês, né? Quem aqui acredita que hoje a mente está na lata do lixo, que precisa ser tirada da lata do lixo? Quero que você coloque aí. Você precisa tirar a sua mente da lata do lixo? Ou você conhece alguém que precisa ouvir sobre isso agora? Já encaminha essa live aqui, né? Pega aí, me ajuda aí, encaminha essa live. Mas o que acontece? Que nunca é tarde demais pra gente ter um novo tipo de mente. Só que, pra eu decidir que eu quero ter uma mente diferente, que eu quero pensar diferente, aqui a Ana já colocou as fumacinhas aí saindo, né? Subindo. Ellen, minha amiga querida, seja bem-vinda. Ina Alves, seja bem-vinda. Tô fechando a tampa da lixeira, graças a Deus. É isso aí, Juan. Fecha a tampa da lixeira porque a nossa mente não precisa mais entrar lá. Mas aí, eu quero falar pra vocês 4 etapas, né? Se der tempo da gente falar sobre as 4 etapas hoje, que a gente pode tirar a nossa mente da lata do lixo. E a primeira etapa, pensa bem, se você tá tipo numa guerra na tua mente, uma guerra assim forte, você não sabe se vai, se fica, você não sabe se continua no seu relacionamento ou não, você não sabe se muda de emprego ou não, você não sabe o que faz pra ganhar dinheiro, você não sabe. É uma guerra constante na sua mente. E não necessariamente que as coisas não andem bem. Às vezes as coisas estão bem, mas sempre na sua mente tem uma guerra, tem uma dúvida. E quando a gente fala disso, a gente fala assim, mas viu, fulano tá com a vida dele super boa, super tranquila, super bem resolvida e nunca tá bom, nunca tá feliz. Vocês já viram pessoas com esse tipo de comportamento? Nós, né, como analistas, como coach, a gente recebe muitas pessoas assim, você fala, nossa, mas sua vida tá tão boa, né? A gente pensa. E por quê? Porque essa mente está aprisionada. É uma mente que ela está cauterizada. Uma mente que ela está dentro dessa lata do lixo, com a tampa fechada, mas com a mente dentro, viu, Juan? Com a tampa fechada e a sua mente lá dentro, onde nada, muitas pessoas assim, é verdade. Onde nada que você fale, a pessoa ela não consegue ter a perspectiva de algo positivo. Ela sempre vai olhar o lado negativo da situação. E a primeira coisa, quando a gente fala de pessoas que estão com a mente na lata do lixo, é o quê? Você precisa entender que os pensamentos, nossos pensamentos, eles são como uma fortaleza. E do jeito que eu idealizo esse pensamento, bom ou ruim, ele vai se tornar o quê? Uma verdade para mim. As pessoas assustam quando você diz que poderia ser muito pior ou quando você mostra a positividade. Isso é verdade, Juan. Você tem toda a razão. E aí, sabe o que essas pessoas se colocam numa posição de vítima, onde que para elas tudo é muito mais difícil, porque ela tem um padrão de pensamento, né? De modo de enxergar a situação, a vida, e ela vai enxergar sempre naquele padrão. Só que olha só, se eu penso que tudo é muito difícil pra mim, é como se eu criasse uma fortaleza dentro da minha mente e isso se torna verdade. Porque olha só, como que as coisas funcionam? Aquilo que eu penso todos os dias é daquilo que eu me alimento. Eu vou me alimentar todo dia das coisas que eu penso. Todo dia, pra mim,
eu me alimento de que tipo de pensamento? Engraçado, a gente fala, né, que fé é aquilo que eu acredito e que eu falo o tempo inteiro. E quantas pessoas falam o tempo inteiro que é difícil, que ela não vai conseguir, que as coisas estão muito complicadas e elas vão indo. Só que como que eu faço então? Daí você tá aqui comigo, né? Algumas pessoas já estão fechando a tampa da lata do lixo porque não querem mais ficar nessa posição, né? De uma mente doentia, de uma mente ali. Só que daí eu pego, tá bom. E como que eu faço então para tirar a minha mente da lata do lixo? O que eu posso fazer para sair dessa posição, né, com a minha mente lá, e para ir para uma outra posição? A primeira coisa que a gente precisa entender é o quê? Quais são os recursos que eu tenho, né? Porque existem algumas maneiras que a gente pode saber se é mentira o que a nossa mente fala pra gente todo dia, né, alimentado por nós, ou se é verdade. Então, o que eu falo todo dia pra minha mente? É verdade ou é mentira? Eu tô me alimentando de uma fé positiva ou de uma fé negativa? É isso que a gente precisa aprender a identificar. Daí eu começo. Isaías, seja bem-vindo aqui com a gente. Marcelo, sejam todos bem-vindos. Então, a primeira coisa que a gente vai entender é o seguinte, tá? Quando você tem esse tipo de pensamento, né? Se você tá com pensamento doentio, se você tá com pensamento de tristeza, de morte, de escassez, de pobreza, com pensamento destrutivo no seu relacionamento, de traição, de adultério, são pensamentos que eles quebram princípios ou são pensamentos que te levam para um próximo nível positivo? Pensa que você está numa escada. E agora eu quero que você avalie quais os tipos de pensamento você tem constantemente. Tá? Eu tenho pensamento de, vou fazer um negócio novo, eu vou prosperar, eu tô muito bem no relacionamento. Eu tenho pensamentos que me fazem subir um degrau, ou eu tenho pensamentos destrutivos de morte, de suicídio, de escassez, de falência, de traição, de adultério, de tristeza, pensamentos violentos. Esses pensamentos, eles quebram princípios. Esse é o primeiro passo para você começar a entender quais são os pensamentos que estão passando pela sua mente. Esses já começa a ser o primeiro passo que eu vou entender se os meus pensamentos estão na lata do lixo ou se os meus pensamentos estão me levando para um nível acima. Então, eu começo já por aí. Eu já identifico o tipo de pensamento que eu tenho. Sabe por quê? É muito engraçado. A gente tá num tempo aí, né, onde as pessoas estão colocando, reforçando a reflexão da live anterior. Tenho pensamentos do copo meio vazio e copo meio cheio. É isso mesmo, Ellen. A gente já continua reforçando mesmo aquilo que a gente falou. E quando eu começo a pensar que todos os dias eu me alimento de pensamentos destrutivos que quebram princípios para que eu possa avançar, como vai ser isso quando eu continuar alimentando? Vocês já perceberam uma planta? Né? A mulherada aí que às vezes ganha flor de Dia dos Namorados, Dia das Mães, sei lá, para receber um agrado. Aí você vai e larga aquela planta sem água. O que vai acontecer com aquela planta? Deixa ela esquecida num canto. Gente, ela vai morrer muito rápido. E quando você põe a água, que você faz, né, cuida dela, ela vai crescer. Os nossos pensamentos, eles são o mesmo tipo de padrão. O pensamento que eu alimento, ele cresce. Só que ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Se eu vou enchendo a minha mente de pensamentos que eles vão me levar a me conhecer, a sair da minha zona de conforto, eu vou ter esse tipo de comportamento. Se não, você sabia que uma pessoa que ela tem pensamentos destrutivos, ela não começa do dia pra noite assim, tô cansado da vida, vou me matar. Não. Ela alimenta isso todo dia. Eu não tenho nada, minha vida é destruída, eu não consigo nada, tudo pra mim é muito difícil. E ela alimenta. Nossa, eu precisava arrumar um jeito de acabar com isso. Olha, eu nunca tenho dinheiro pra nada, eu não sou uma referência. E ela alimenta. E esse pensamento, ele vai estar onde? Lá na lata do lixo. Então, o primeiro padrão para eu reconhecer se os meus pensamentos são pensamentos positivos ou se os meus pensamentos estão na lata do lixo é parar neste momento e começar a avaliar que tipo de pensamento
vem passando pela minha mente. E o que eu faço com esse pensamento quando ele vem? Porque ninguém tá ileso. Eu não vou pensar em nada que não for bom. Não vou pensar em nada de ruim. Não, a gente não consegue. O pensamento, ele vem. Só que o importante é o que eu faço depois que ele vem. Quando ele chega, como eu vou proceder? Daí vem o próximo passo. Você conhece o tipo de mente que o seu corpo carrega? Você consegue olhar no espelho e você consegue identificar se você tem dor de rejeição, dor de abandono, dor de humilhação, dor de traição, dor de falta de pertencimento? Você consegue olhar e falar assim, caramba, eu tenho esse tipo de dor constante na minha vida. Então, se eu tenho uma dor de abandono, ela é constante. É no meu emprego, são nos meus relacionamentos. Em todo tipo, eu tenho esse tipo de pensamento. E se eu fico no pensamento que ele traz a minha dor, ele só traz a minha dor, não tem como eu não estar em um lugar no meio da escada aí que eu vou dar o passo para cima. Se eu só tenho esse pensamento que me coloca, oi, Rai, seja bem-vinda, viu? E se eu tô nesse pensamento que eu só vou nutrindo tudo aquilo que não é bom pra mim, o pensamento do medo. Eu não vou conseguir, eu não consigo me expor, eu não consigo dar um passo além. Samantha, seja bem-vinda também, né? Samantha tá grávida, tá tudo bem aí, Samantha? Firme, né? Aí a gente começa a falar disso, né? De sentimentos. Porque o meu pensamento, ele gera o quê? Um sentimento. Então, esse sentimento que ele começa a gerar, ele determina onde eu estou. Ele determina se eu estou para dar o passo acima ou se minha mente está lá naquela lixeira, que todo o lixo emocional que eu mesmo gero e o lixo emocional que as pessoas jogam em cima de mim, eu fico me alimentando daquilo. E eu me alimento. E quem tem o poder de tirar sua mente dessa lata do lixo? Você. Você é a única pessoa que tem o poder disso. Mas aí você pode falar assim pra mim, ó. Você já pode estar pensando isso. Se você estiver pensando isso, já coloca aqui pra eu saber. Mas viu, as pessoas vêm descarregar um lixo emocional e eu recebo. Aí a pessoa vem, ela só fala de problemas, ela só fala de situações difíceis, ela só fala do que ela não consegue. Então, eu paro pra pensar o quê, né? Ó, que só vendo aqui, tudo em paz, graças a Deus. O Joaquim está querendo chegar, então... Vamos lá, Joaquim, chegar na hora certa, né? Mas quando chegar vai ser muito amado, muito bem-vindo. Então, já coloca seus pensamentos aí, Samantha. Pensamentos bons. Quanto tempo eu preciso pro Samuel ainda, né? Pro Joaquim ficar aqui dentro da minha barriguinha aqui? Mais um mês, mais 2? Então, vai conversando com ele. Vai nutrindo de pensamentos positivos. Porque provavelmente o Joaquim já vai ser um esquizoidinho, né? Já tem uma grande probabilidade de ser um lindo esquizoide. Mas aí a gente vai falando sobre isso e é muito legal. Mas hoje a gente tá falando sobre a mente. Então, para aí, pensa. Os seus pensamentos que você recebe, você se alimenta? Porque a gente vai pensar, imagine um terapeuta, um psicólogo, um coach, um analista, que a gente ouve só problemas. Situações para que você ajude a pessoa a partir para o próximo nível. Imagine se eu vou e eu recebo aquilo e eu me alimento daquele tipo de pensamento. Onde que a minha mente vai estar? Na lata do lixo. Então, se eu estou bem até para ouvir as situações difíceis que as pessoas passam, eu entendo que, eu continuo no meu recurso. Então, a pessoa me fala, eu já tenho algo importante, positivo para essa pessoa. E não me alimento desse tipo de pensamento que ela vai jogando, de alimento que essa pessoa vai jogando em cima de mim. Então, a primeira coisa, a gente precisa aprender que tipo de mente que você tem. Então, eu já falei das dores. Se você tem a mente da rejeição, se você tem a mente da dor do abandono, se você tem a mente da dor da humilhação, se você tem a mente da dor da traição, tá bom, Paty, você fala bastante sobre isso, eu já entendi que tipo de mente eu tenho. Pensa comigo, não é muito mais fácil eu cuidar de um problema que eu sei a causa dele do que de algo que eu sempre me pergunto, mas eu não sei porque eu passo por isso. Eu não sei porque a minha mente sempre pensa coisas destrutivas. Eu não consigo entender. Se você tá me acompanhando, você já sabe. Você já não precisa mais dessa desculpa. Porque você vai saber exatamente que a mente que você tá carregando aí. Não, isso não é mais uma desculpa, eu não saber. E se eu não sei?
vai procurar saber mais. Porque vai ter momentos que eu vou estar aqui, ó, na live, outras lives de financeiro, lives de inteligência emocional, lives de análise. Só que vai ter um momento que você vai estar sozinho. Você e sua dor, você e seu pensamento, né? Então, quando eu estou sozinho, estou eu e o meu pensamento, eu vou saber as armas que eu tenho. Eu sou a pessoa que tiro a minha mente daquela lata do lixo e coloco ela numa outra condição, né? Tá aqui, ó, eu gosto de ler os comentários aqui, hein? Então, isso é verdade, né, que a Samantha colocou. Mudei a forma de pensar minha vida, mudou. Penso que vou conseguir e sou capaz. Sou talentosa, eu posso ajudar o próximo. É sensacional. Uau, que legal, Samantha, fico muito feliz. E o Isaías falando aqui, né? Ótimo esse assunto. Estou trabalhando e moldando os meus pensamentos. Melhora muito nossos resultados. Ai, obrigada. Precisava ser mais todo um ótimo dia. Para você também, viu, Isaías? Um ótimo dia. Então, a gente começa a entender aqui que se eu vou pensando, né, das formas que alimentam, isso é muito importante. E daí eu tô trazendo a importância de você entender. Porque vão ter momentos que você começa a pensar algumas coisas ruins e todo mundo passa por isso. Ó, coloca o pensamento positivo quando surge um negativo. Exatamente. Agora imagine, Ana, você substituir um pensamento negativo por um positivo do seu recurso. Porque o que a sua mente ela vai entender? Ela sabe quando você está falando alguma coisa, né? Ai, eu quero acreditar, mas lá no fundinho eu ainda sei que é tão difícil. Agora, quando eu conheço, eu consigo colocar um pensamento positivo, uma nova realidade vai sobrepor de uma forma que eu penso. Porque não adianta eu colocar um pensamento, né? Mas eu tenho certeza que você está colocando do jeitinho certo aí. Mas às vezes eu falo, mas eu posso. Eu consigo. Não, eu posso, eu consigo. Postura, eu falo muito, né, pros meus alunos, pros meus clientes, que a gente tem uma postura. Agora eu vou ensinar aí, né, a mulherada que tá aí, os homens, a postura da Mulher Maravilha. Porque quando eu olho pra cima, quando eu olho com um pouco mais, né, de visão, de vitória, eu falo que é um empoderamento, tanto pro homem quanto pra mulher. Você já automaticamente já vai trazer mais pensamentos positivos pra sua mente. Não tem como. Então, eu tô começando a ficar triste. Pensamentos lá na lata do lixo. Todo mundo fala. Eu me alimento e coloco toda essa sujeira emocional do outro pra mim. Eu falo, peraí. Eu tenho, sim, recursos pra sair disso. E quais os recursos que eu tenho que são fortes pra sair disso? É a importância de eu saber como eu penso. É a importância de eu saber como eu funciono, né? Então, daí, aqui, Alex, né? Postura. É isso aí, postura. E vocês sabem quem tem uma postura mais firme? É engraçado que a gente falou de postura, eu me lembrei disso, quero contribuir com vocês. Vocês sabem que o perfil masoquista é o perfil que tem mais uma postura ereta, que ele consegue manter mais tempo essa postura. E a gente fala, nossa, mas o masoquista que carrega, que suporta. Ele é a pessoa que ele mais consegue ter postura. Porque ele tá sempre em alerta, ele tá sempre firme, com medo da humilhação, né? Com medo da mente dele ir lá pra lata do lixo da humilhação, que ele tá sempre firme. Então, ele muitas vezes ele tá no recurso de segurar, mas não de uma forma negativa, de uma forma positiva. Então, a postura que você tem em relação às coisas que você ouve, ao seu problema, já é aí, ó, uma porcentagem imensa, muito boa, né? Pra você conseguir sair da dor e entrar no seu recurso. E aí eu vou falar mais uma coisa aqui pra vocês, né? Quanto mais você pensa em alguma coisa, mais ela torna-se parte de você. Como isso? Quanto mais eu penso em algo, mais ela se torna parte de mim. E o que a gente não fala o tempo todo? Que quanto mais eu penso em um problema, mais ele se torna parte de mim. E aí a gente fala de problemas existenciais, que é diferente de problema circunstancial e existencial. O problema circunstancial é aquele que eu penso, e ele vai se tornando parte de mim. Como eu enxergo isso? Vocês sabiam que numa análise, por exemplo, a gente consegue ver um olho mais esquizoide, por exemplo. A gente consegue ver uma perna mais masoquista, um tronco mais masoquista. Pessoas, né, tanto homens quanto mulheres, que começam a engordar e fala assim, ó, eu ouço muito isso.
Nossa, eu não sei por que eu tô engordando desse jeito. Eu não sei por que meu peso tá aumentando dessa forma. Aí fala, viu? Tudo que você pensa se torna parte de você. Eu penso que eu estou com um problema muito difícil e eu vou precisar ser forte para carregar esse problema. Um corpo muito magrinho, ele consegue carregar um grande problema? Oi, Lu, bom dia, seja bem-vinda, né? Então, estamos falando aqui. Então, um corpo muito magrinho, ele consegue carregar um problema muito grande? Não. Na sua mente, ele começa a pensar assim, ó. Eu tenho um problema, esse problema é grande, eu não sei se eu vou dar conta de carregar esse problema, não. Aí o tipo de coisa que eu penso se torna parte do meu corpo. Eu engordo, fico grande. Os orais precisam comer ainda mais e não sabe. Ai, daí as mulheres falam, ai, é TPM. É nada, é a sua cabeça que tá cheia de problemas e você tá com medo de não dar conta de carregar esse problema. E aí você vai ficando mais forte pra conseguir. E os homens, a mesma coisa. Muitos aí, né, pai de família, que a renda principal é toda desse homem. E daí ele começa a pensar, meu Deus do céu, será que tá cortando pessoas na empresa? E se eu perder esse emprego, como que eu cuido dessa mulher, dessas crianças aí dentro de casa? Aí eu começo a enxergar que o meu problema é muito grande e o tipo de mente que eu tenho forma o tipo de corpo que eu preciso ter para carregar esse problema. Aqui, a Lu já sou eu. Então daí muitas mulheres falam assim, mas eu faço dieta, eu me alimento da forma certa. Aí uma pessoa tá com medo de ser abandonada. Ela começa a pensar, porque o tipo de mente que eu tenho forma o meu corpo. Começo a pensar, e se meu marido tá meio esquisito. Ele não tá sendo tão carinhoso, ele tá indo embora. Aí eu acho que ele vai me abandonar. Eu não vou dar conta de carregar isso. Meu Deus, o que eu vou fazer se eu estiver sozinha, se eu ficar abandonada? Aí o tipo de mente que eu tenho molda o meu corpo, que é o quê? Eu fico maior. Eu fico maior para ser vista, eu fico maior para suportar carregar esse peso. E aí, o que vai acontecer com essa mulher? Ela consegue emagrecer? O que vai acontecer com esse homem? Ele consegue emagrecer? É claro que ele não vai conseguir emagrecer de forma nenhuma, porque a mente dele tá onde? Lá na lata do lixo. A mente dele tá sendo alimentada pelo pensamento de dor que o traço dele tem. E aí, o que o pensamento dele faz? Molda o corpo. Então, se eu tô com medo de ser abandonada, ou mesmo até medo de abandonar, e eu não tenho noção que é uma dor que eu tenho, a minha mente vai produzir com que eu coma mais, vai fazer com que eu coma mais, desenfreadamente, para ficar maior, para sustentar esse peso. Oi, Lê, seja bem-vinda, viu? Um beijo, beijo na Kátia, aquela linda, né? Que uma fofa. Então, eu começo já a entender tudo isso. Não tem como. Quando a gente olha para uma pessoa, você vai entender exatamente se ela tá no recurso ou se ela tá na dor. Você vai olhar e você entende se a mente dela está na lata do lixo. E você quer ver uma outra coisa que a gente consegue identificar se a mente está na lata do lixo? Se ela tá sem recursos financeiros. Se o trabalho dela não está indo bem. E parece que é uma coisa que puxa a outra. Aí a pessoa pensa o dia inteiro. Nossa, tá vendo? Sério, né, pastora? É verdade. Né? Isso é muito sério mesmo. Ó, ultimamente estou me sentindo a verdadeira lata de lixo. Socorro! Socorro! Isso aí, Lu. Né? Presta atenção aqui que eu tenho certeza que só de você identificar o tipo de pensamento que você anda tendo, já vai fazer toda a diferença pro seu dia. Porque se eu quero ser uma pessoa para alcançar os meus objetivos, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter pensamentos que me levem para alcançar isso. Só que se eu não sei como eu penso, eu não sei como eu ajo. E aí eu fico, por que eu penso assim? Por que eu ajo dessa forma? Então, a primeira coisa, né, que eu falei para vocês é, primeira coisa, saber se isso quebra os seus princípios. Se os seus pensamentos estão quebrando os seus princípios. E quais pensamentos que te levam para conquistar? São, eu quero prosperar, estratégias, parcerias, né, executar um bom trabalho, fazer novos cursos. São pensamentos que quebram princípios de prosperidade, por exemplo? Claro que não. Aí, quais pensamentos que podem estar quebrando princípios? Adultério, escassez, pessoa que está muito miserável, medo. Então, são pensamentos que quebram princípios para você prosperar. Então, eu já identifico a primeira coisa, se os pensamentos quebram princípios. Depois, a segunda,
né? Aqui o pessoal colocando, meu Deus, faz todo sentido isso. Obrigado por ser boca de Deus na minha direção hoje. Ó, glória a Deus por isso, viu, pastora? Fico muito feliz, né? Ó, concordo, estou no processo de autoconhecimento e desenvolvimento. Gratidão por esse ensinamento. Autoconhecimento é a chave, é mesmo, né, Jana? Autoconhecimento é a chave. Então, a primeira coisa que a gente vai validar é: meu pensamento quebra princípio de prosperidade, de felicidade, de realização? Pensei no se quebra princípio ou não. Segundo, você conhece que mente o seu corpo carrega? É o segundo princípio. Então, se você se empenhar em saber, você vai ter mais uma arma. Então, quebra princípio, que mente, né? O meu corpo carrega. E você está aprendendo e você está colocando em prática. E o terceiro passo é o quanto eu coloco em prática o que eu aprendo. Cada um de nós temos o nosso manual. Esse manual, Jana, ele é exclusivo. Cada um tem o seu manual. Cada um tem sua digital. E a mesma coisa. O seu tipo de mente que você desenvolveu ali é exclusivo. Então a gente vai ver mente mais masoca com esquizoide, mente mais rígido com oral, mente mais psicopata com rígido, e a gente vai vendo que cada um tem a sua porcentagem, cada um tem o seu manual, o seu DNA, né? O seu DNA do seu perfil corporal. Cada um tem, e ninguém é igual ao outro. A gente consegue entender qual é o traço predominante, mas onde cada um, né, tem o seu aí específico, é muito importante que eu saiba. E daí vem, né, Selma, seja bem-vinda aqui com a gente, viu, querida? Seja bem-vinda. E aí, eu falei, né, depois, o quanto mais eu penso, mais eu desenvolvo o tipo de corpo que está me contando. E muitas vezes, gente, esse corpo está gritando por socorro e você não enxerga. Por quê? Se eu enxergar o que esse meu corpo está pedindo, eu vou ter que me deparar com a dor. Eu vou ter que me deparar que a minha mente é uma mente que está lá na lata do lixo recebendo tudo de todo mundo e o quanto eu quero tirar ela de lá. E sabe o que acontece? Geralmente é muito mais simples tirar da lata do lixo a sua mente, só que às vezes você não quer. Por quê? Dor de a vingança, quero provar que eu posso mais, quero mandar, né? Quero mostrar que eu saí por cima, quero mostrar que a minha dor de rejeição não é uma realidade, quero mostrar que a minha dor de abandono não é uma realidade. E aí a gente vai fazendo o quê? Vai lutando contra o conhecimento e vai mantendo a gente ali, naquela prisão emocional e prisão espiritual. E muitas vezes a nossa prisão, ela não é só emocional, né? Ela pode ser física, emocional e espiritual. Eu sempre falo, né, para os meus clientes e para os meus alunos o seguinte: existem 3 sabotadores ocultos na vida de todas as pessoas. E quando você para entender qual dos 3 que está te prejudicando, a sua vida vai mudar. Se você quiser, claro. Vocês querem saber quais são os 3 sabotadores ocultos? Se você quiser saber, põe aí, eu quero pra eu saber se eu conto ou não pra vocês. Quem são os 3 sabotadores ocultos que pode estar mantendo a sua mente na lata do lixo? E eu só vou falar dos 3 sabotadores se você colocar aqui que quer saber. Senão eu vou deixar para uma próxima live, falo num outro momento. Conectando aqui, minha internet deu uma travadinha, mas já voltou. Então, se você quer saber, põe aí que quer. Senão não vou contar. Se não tiver aí uns 10 eu quero, eu não vou contar, tá? Então já tem 3 aí, vamos lá. E daí, porque foram os seus pensamentos e sentimentos e as suas experiências que formam a sua mente e formam o seu corpo. Ai, gente, vamos lá, hein? Deixa eu ver se todo mundo quer saber, porque senão não tem sentido eu contar, né? Se vocês não querem saber. Então, vamos lá, deixa eu ver se deu 10. Marisa, Lu, Simone, Jana. Vou contar, vai, porque eu sou boazinha, vou contar. 3, e eu quero que vocês marquem isso num papel agora. Os 3 personagens ocultos que podem estar acabando com a sua vida. E amor agora no que eu vou falar, hein? Primeiro, pai. Como assim? Segundo, mãe. E terceiro, religião. São os 3 personagens ocultos que podem estar estragando a tua vida hoje.
que tudo que você faz ou é por causa de pai, de mãe ou de religião. Tudo que você faz para ter ou o porquê você não tem é por causa desses 3 personagens ocultos. E não se esqueça que você também pode ser um personagem oculto na vida do seu filho, hein? Do seu filho, ou um personagem oculto na vida dos seus pais, ou na vida, na sua religião. Esses são os 3 personagens que, se você parar para olhar o estado que está a sua vida hoje, se a sua mente está na lata do lixo ou não, são as coisas que você ouviu dessas 3 figuras aqui, ó, de pai, de mãe ou de religiosidade. Não tenham dúvidas, e eu afirmo, e eu garanto que 100%, não vou falar uma estatística de 90 não, 100% das pessoas que estão aqui, que estão com dificuldade em alguma área da sua vida, de relacionamento, né? De relacionamento amoroso, sexualidade, de dinheiro, também de dinheiro, e de vida espiritual com Deus, que tem problema numa dessas 3 áreas, é devido ao que você ouviu do seu pai, da sua mãe, e que você ouviu sobre religião. É que te mantém na vida que você tá hoje. E as dores que você tem hoje no formato do seu corpo, que a sua mente tá lá na lata do lixo, é por causa dessas 3 figuras. Então, eu quero que vocês parem para pensar, ó, religião molda a vida de muita gente que eu atendo, é muito delicado, Então, essas 3 coisas, você é uma fada, ai Lu, ah, meu Deus, né, amor, um coraçãozinho aqui para você, viu, querida, é que a gente quer mesmo que as pessoas possam ser libertas, de verdade, identificar. E quando você identifica, né, pode ser podem ser 2 ou podem ser os 3, né, que estão aí na tua mente, atrapalhando, como que às vezes você não tem coragem de ganhar dinheiro, sabe por quê? Porque você ouviu na sua infância toda que quem tem dinheiro é arrogante, é ladrão. E sabe quem que provavelmente pode ter falado isso pra você? Seu pai e sua mãe, que são referências na sua vida, são pessoas importantes pra você. Então, peraí, se eles me ensinaram isso, inconsciente, eu não posso ter dinheiro, gente, senão você é um arrogante. Olha só, e eu só tô dando um exemplo, pra homens e mais pra mulheres, que sexo é sujo. Quantas... Ai, ó, não vai fazer aquela coisa feia, hein? Cuidado, fica de olho. Olha o que você ouve sobre sexualidade. Olha o que você ouve sobre casamento. Olha o que você ouve. Deus castiga. Cuidado que Deus tá vendo tudo. Ele vai te castigar. Você vai ver, você vai pro inferno. Olha só. E aí aqui, ó. O dinheiro é a raiz de todo mal. Eu ainda hoje, pastora, eu ainda falo diferente. O que nos contaram sobre o dinheiro é a raiz de todo mal. Porque tem muita gente com muito dinheiro e muito boa. Que tá ajudando agora, por exemplo, nessa pandemia... Muita gente, muitas pessoas que não têm condições. E quem pode ajudar? Quem tem dinheiro. Só que qual é o tipo de dinheiro que eu tenho? Que mente eu carrego? A Paty usa o recurso dela com muito amor. Por isso mesmo, falando verdade, recebemos e refletimos. Amém. Amém, Jana. Obrigada, viu? Ó, minha mãe fala isso até hoje. Olha só. Se eu tenho uma mãe que fala isso até hoje sobre dinheiro, e eu amo a minha mãe, e a minha mãe é uma pessoa importante pra mim, se eu tenho dinheiro, eu vou fazer algo que desagrada. E a minha criança, como tá lá atrás, quando a gente fala de se conhecer e tal, muita gente vai fazer o quê em relação ao dinheiro? Simplesmente ela não vai ter pra não desagradar a mãe. Vai falar, Patrícia, pode olhar, não vai, consegue, começa a prosperar, começa a ficar bem, perde tudo. Perde tudo. Aí a mãe olha e fala, ai, filha, como você é importante. Aí você tem que cuidar de alguém, que é um ganho secundário, que a gente aprende tudo isso, né? A pastora sabe muito bem no coaching, que a gente aprende nos treinamentos. Mas olha só, nos cursos de análise, então a gente vai pensando, o que eu ouço, o que eu ouvi, tem esses 3 sabotadores inconscientes que estão moldando a sua vida hoje. 100% das pessoas que estão aqui. Não é só metade, não é só uma porcentagem, não. 100%. Aqui daqui, ó. Já ouvi de uma professora que eu não ia ser nada. Estava na 4ª série.
Aí eu pergunto pra você, professor tem referência do quê? Na vida de uma criança na 4ª série. Essa professora, né, que devia estar numa dor terrível existencial, sem um pingo de sabedoria. Então, ela devia estar numa dor terrível, que ela deve ter ouvido isso, e eu repasso pra frente o que eu ouvi. Aí, se a gente não entende que as pessoas têm dores e recursos, hoje eu diria, essa professora foi uma pessoa insensível e tal. Mas aí eu já consigo entender que tinha uma dor também envolvida dela. E se ninguém foi, né, com amor, mostrar que ela podia ser alguém, ela vai refletir isso e vai passar pra frente. E é a mesma coisa. E o quanto tudo que eu vou fazer, Lu, eu quero que você pense nisso agora. Tudo que você vai fazer, você deve lembrar da fala dessa professora. E eu vi que você escreveu lá atrás, escreveu assim, nossa, eu tô a própria lata do lixo, uma coisa mais ou menos assim. Falou ou não falou? E engraçado que eu tô vendo aqui, né, a sua foto, parece que, eu não tô conseguindo enxergar direito, que é pequenininha, mas parece que é a foto que de uma menina, é atual ou é uma foto de mais infância, né, sua aqui? Depois você conta aqui pra mim, que eu não tô conseguindo enxergar, porque é pequenininho. Então, a gente já começa a pensar, esses 3 sabotadores, gente, eles vão definir se a nossa mente está na lata do lixo e se eu quero manter a minha mente lá. O segredo vai ser esse. E o quanto eu quero tirar minha mente da lata do lixo. E para eu tirar a minha mente da lata do lixo, eu vou precisar entrar em contato com essas 3 sabotadores ocultos. E entrar em contato com um sabotador oculto, por exemplo, um pai e uma mãe que você ama, ou mesmo a religião que você ama, é fácil? É fácil você olhar e falar assim, tudo que você me ensinou há 12 anos. Há 12 anos. E daí, quanto mais eu penso, que foi o começo da live, não sei se você pegou desde o começo, aquilo que eu pensar, que eu focar, vai crescer, vai expandir. E aquilo que eu deixo de lado morre. Então, quando você deixar esse pensamento de lado, ele vai morrer. Só que eu preciso entender. Sabe por quê, Lu? A gente tem uma aula que a gente fala de abismo em camadas. O que é abismo em camadas? Isso daí você ouviu da sua professora. Não estou falando só para você refletir, tá? Que a gente tá aqui num ambiente, tem aqui algumas pessoas com a gente. Só que não deve ter sido a primeira vez que você ouviu isso. Se você parar para pensar direitinho, muito provavelmente essa não foi a primeira vez que você ouviu isso. E infelizmente também não deve ter sido a última vez que você ouviu isso. Porque isso vai reforçando um padrão. Então, eu ouço uma vez que eu não vou ser nada, mas provavelmente uma pessoa de grande impacto lá atrás já pode ter falado isso pra você também. Daí eu já reforço, mais uma pessoa falou isso pra mim, eu reforço esse padrão. Aí eu vou pra frente, né? Passou um tempo, eu continuo reforçando esse padrão. Aí hoje a minha vida financeira vai estar como tá. A minha vida amorosa vai estar como está. E aí eu preciso entender que mente o meu corpo carrega pra se livrar desse lixo emocional. E se eu entendo exatamente, toda vez que esse sabotador viesse, fala, agora eu sei que tipo de mente eu tenho. Então eu já sei exatamente que tipo de recurso eu também tenho para lidar com isso. Então a gente falou, né, que eu não sei aqui a hora, eu falo, gente, e a hora que a gente vê já tá acabando a live, eu gosto sempre de, eu falo sempre para as pessoas que eu só ouço o que eu quero. Uau! Parabéns. Isso mesmo. Eu só ouço o que eu quero. Então, isso é uma forma de blindar a sua mente, de se proteger, né? Então, isso é uma coisa positiva. E para desenvolver isso, é capaz, claro que é todo mundo que conhece como pensa, todo mundo que já passou por dores e tem recursos. Então, pra gente recapitular, que a gente tá chegando aqui no finzinho da live, primeira coisa para saber se a minha mente tá na lata do lixo, os meus pensamentos estão quebrando princípios? Segundo, né, etapa, você entende que aquilo que você pensa todo dia, ele vira uma fortaleza e se torna uma verdade na sua vida? E outro ponto, eu conheço quais são minhas dores e os meus recursos para entender se a minha mente está na lata do lixo e quando ela está, como eu faço para tirá-la dessa lata do lixo? E, por último, né, o quanto eu me dedico para aprender como eu penso. Então, se você parar para olhar esses 4 itens, eles vão fazer toda a diferença. E o plus, né, dessa live de hoje foi o quê?
os 3 sabotadores inconscientes que eles te mantêm nessa lata do lixo, porque daí a escolha vai ser sua, que é pai, mãe e religião. Então, esses 3 aí são fundamentais. E vocês que estão aqui comigo, que a gente no finzinho da live, só pra eu ver se vocês, né? Alguém identificou aí qual é o sabotador? Se é pai, se é mãe, se é religião? Coloca aqui pra mim, enquanto vocês vão acabar não. A gente tem que... Porque amanhã, 9h57, eu volto. E o que eu quero pedir pra vocês? Essas lives não vão mais ficar salvas aqui. Essas lives, elas vão lá pro YouTube. Então, pra vocês que estão me seguindo, eu quero pedir um favor, né? Um favor de amigo aqui, né? Que a gente tá. Se vocês podem ir lá no meu canal do YouTube e vai, ó, sogra. Será que é só sogra mesmo? A gente vai... Sogra representa ali, tá perto de quem, gente? Sogra e mãe, então, muito entrelaçados. Então, a gente vai conversar sobre isso também. Vou conversar sobre... A gente precisa fazer uma live só sobre sogra. O que vocês acham que a sogra foi ótimo? A gente vai fazer uma live só de sogra, né? E pra quem é sogra, também vai ver se tá dentro aí. Mas eu quero pedir, se vocês podem ir lá, né? O link não está na bio, gente. O link da bio é pra você entrar num grupo de WhatsApp, pra quando eu tenho... aula gratuita de análise, você acaba caindo lá, né? Jana tá rindo aqui, hein, Jana? Então eu quero pedir pra você, se você pode ir lá no meu canal do YouTube. Eu tenho uma meta, eu comecei meu canal há pouco tempo, que eu quero atingir 110 seguidores até amanhã. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, vai lá, se inscreve, deixa lá, comenta algum vídeo, comenta alguma coisa, mas participa comigo. Também eu quero que vocês deixem temas. Eu vou fazer um tema só de sogra para esse povo aqui, tanto para os homens quanto para as mulheres, né? Então, vai ficar o tema. O nome do canal está Patrícia Marchetti, é isso mesmo, Alexia, né? Eu falo e não coloco. Então, o canal do YouTube tá lá, Patrícia Marchetti. Ó, vou te ensinar como colocar vários links. Obrigada, Samanta. Quero aprender, tô sempre aberta e disposta a aprender, né? Isso é muito bom. Então a gente vai, vamos combinar sobre sogra? Vamos, quem topa aqui falar o tema sobre sogra na próxima live? Coloca comigo aqui se vocês querem que eu fale sobre sogra, sobre os perfis das sogras, né? Vamos lá, a gente fala amanhã sobre sogra. E a gente não manda live para sogras, tá? A gente tem que combinar isso. A gente faz e deixa a sogra sem ouvir a live. Mas quando a gente estiver falando sobre sogra, não se esqueçam que as nossas mães também são sogras. E aí que a coisa, ó, fala, Brasil. Gostei dessa, né? Gente, gratidão. Pra mim tá sendo, ó, sogra sim. Então vamos lá. Então amanhã live sobre sogra. Vou preparar aqui. Olha lá. Agora sou sogra, então a gente vai ouvir sobre sogra. Então, gente, eu quero falar aqui pra vocês que eu estou amando estar aqui todos os dias, quase todos, que ontem, né, eu não vim porque eu tava precisando, o salão voltou, precisei fazer unha, precisei fazer cabelo, então ontem eu não tava aqui, né, de manhã, que eu precisava muito disso. Mas todos os dias, né, quase todos os dias, 9h57, a gente se vê aqui no Instagram. Então, vai lá no meu canal, me ajuda, entra lá, se inscreve, divulga aí pros seus amigos. E amanhã, 9h59, tema da live, sogra. Então, espero vocês. Um grande beijo, amo vocês. E até amanhã. E pro pessoal da aula, hoje à noite, a gente tem aula. Então, não se esqueçam, 19h30, a gente tá lá. E estão pedindo pra eu fazer a pose com o cabelo novo para o print da live. Vamos lá. Vamos lá, gente. Aí. Pessoal, um grande beijo e a gente se vê amanhã, 9h57. E os meus alunos, hoje, 19h30. Beijo. Tchau, tchau.